Fala galera, tudo massa com vocês? Como já vimos, o som é transformado em sinal elétrico através de um microfone. E para comunicar esse sinal elétrico com o computador, que é o cérebro do home studio, onde a gente faz todo o processo, desde a gravação até a masterização, a gente utiliza um equipamento chamado interface de áudio. E hoje vamos falar sobre ela. O computador não trabalha com sinal elétrico, ele trabalha com sinal digital, que é basicamente dados numéricos que ele lê e transforma em som para a gente ouvir. Em tese, os computadores já possuem uma espécie de interface, que é justamente a entrada e a saída de áudio que já está embutida na placa-mãe. Mas por melhor que seja seu computador, essa interface que já vem na placa-mãe é muito limitada. O recomendado é sempre trabalhar com interface de áudio dedicada. Uma interface possui conversores AD, analógico digital, e conversores DA, digital analógico. Quando a gente está gravando, o conversor AD pega o sinal elétrico e transforma em dados digitais que o computador entende. Daqui a pouco eu te explico como é feita essa conversão. Em seguida, o conversor DA faz o caminho inverso. Transforma esses dados digitais em sinal elétrico, que em seguida é transformado em som novamente pelos alto-falantes da caixa de som ou pelos fones de ouvido. Uma coisa fundamental no interface são os canais de entrada, que é onde ligamos os microfones e os instrumentos. E os canais de saída são onde ligamos os monitores de áudio ou amplificadores de fone de ouvido. Os canais de entrada podem receber sinais de microfone, linha e instrumento. A grande maioria das interfaces utilizam conectores XLR e P10. As mais novas utilizam conectores combo, que é um conector que aceita os dois tipos, tanto XLR quanto P10 no mesmo conector. Se você não saca sobre isso, eu tenho uma aula sobre cabos, conectores e sinais de áudio, onde eu explico tudo isso em detalhes. Saca lá! Uma observação sobre os canais com a conexão XLR é que, através dela, que a interface manda o Phantom Power, que é uma tensão de 48 volts que alimenta os microfones condensadores. Na interface, vai ter uma chave que liga e desliga o Phantom Power. E é muito importante que na hora de você conectar ou desconectar um cabo XLR, se certifique sempre que o Phantom Power esteja desligado para evitar algum dano à interface ou ao microfone. A quantidade de canais de entrada é fundamental na hora de escolher sua interface. Se você só vai gravar voz, uma interface com apenas um canal de entrada de microfone já é suficiente. Mas para trabalhar com música, eu recomendo fortemente uma interface com no mínimo 2 canais de entrada de microfone, pois daí você já consegue fazer gravações em estéreo. A gente vai ter uma aula que eu vou explicar sobre isso e você vai entender melhor. É importante também analisar quantas e quais tipos de saída a interface possui. As interfaces, na grande maioria, vão ter pelo menos 2 saídas de linha para você ligar seus monitores, uma para o L, outra para o R, e pelo menos uma saída já amplificada para fones de ouvido. Uma interface com mais saídas vai te dar uma possibilidade maior de mandar o som para mais caixas de som, para amplificadores de fone de ouvido para retorno dos músicos ou para outros equipamentos que você possa utilizar. Mas com 2 saídas de linha e uma de fone já dá para trabalhar de boa. Tem algumas interfaces, inclusive, que já tem 2 saídas amplificadas para fones de ouvido, que se você vai gravar uma outra pessoa, pode ser muito útil. Em uma você liga seu fone e na outra você liga o fone de quem você está gravando. Outro ponto bem importante na escolha da interface é o protocolo de comunicação com o computador. Hoje em dia os protocolos mais comuns são USB 2.0, USB 3.0, USB-C, Thunderbolt e FireWire. Quanto mais rápida e estável essa conexão da interface com o computador, menor será a latência. Basicamente, latência nada mais é do que o tempo que o som é convertido para digital e depois para analógico novamente. Ou seja, é o tempo entre o músico tocar, o computador processar e ele ouvir de volta.
Uma latência muito alta atrapalha bastante na performance do músico que está gravando. Para se ter uma latência baixa, depende muito do processamento do computador. Algumas interfaces têm uma função que ajuda muito quem tem um computador mais modesto. Chama-se Direct Monitor, porque ela pega o sinal diretamente da entrada analógica e joga direto para a saída de fones de ouvido, antes mesmo de chegar no computador. Assim, você não vai ter latência. Agora vamos falar um pouco como é feita a conversão de analógico para digital. Como eu falei anteriormente, para trabalhar com áudio no computador, precisamos transformar o som em dados digitais, ou seja, em números. Para isso, o conversor AD faz amostras do sinal. Ele meio que tira fotos desse sinal elétrico que o microfone manda para a interface e representa isso em dados digitais, que é o que o computador entende. Quando a gente trabalha com áudio digital, falamos em sample rate e bit depth. São duas grandezas que representam justamente essa conversão do sinal elétrico para os dados digitais. O sample rate é a taxa de amostragem. Essa taxa de amostragem precisa ser de, no mínimo, 2 vezes maior do que a maior frequência que a gente quer amostrar. Já que o ouvido escuta até 20 kHz, essa taxa de amostragem poderia ser de, no mínimo, 40.000 Hz. Hoje em dia, os conversores mais baratos têm taxas de amostragem de, no mínimo, 44.1 kHz. Mas não vou me adentrar muito no porquê disso. As taxas de amostragem mais comuns são de 44.1, 48, 96 e 192 kHz. Quanto maior o sample rate, mais fiel é essa representação digital do sinal analógico, ou seja, maior a qualidade do áudio. Mas a real é que essa diferença é praticamente imperceptível. Na época do CD, o sample rate padrão era de 44.1 kHz. Hoje em dia, quando a gente vai trabalhar com vídeo, o mais comum é usar 48 kHz. Porque facilita na hora de sincronizar o áudio com o vídeo, já que na maioria das vezes o vídeo trabalha com 24 quadros por segundo, que é justamente metade desses 48 kHz. Ou seja, o áudio em 48 kHz vai ter 2 vezes mais amostras do que o vídeo em 24 quadros por segundo. Agora vamos falar do bit depth. O bit depth, em resumo, representa a faixa dinâmica, que é a variação no volume que o computador consegue captar. Também, quanto maior a quantidade de bits, mais detalhada será essa representação. Usando a mesma analogia das fotos, enquanto o sample rate é a quantidade de fotos que o conversor tira por segundo, o bit depth seria como a resolução dessas fotos. Cada bit equivale a 6 dB de faixa dinâmica. Na época do CD, se usava uma resolução de 16 bits, que equivale a uma faixa dinâmica de 96 dB, mas muitas vezes não era suficiente para captações com grande faixa dinâmica. Às vezes, acabava gerando um ruído de conversão digital. Hoje em dia, o mais comum é trabalhar com 24 bits. Até mesmo as interfaces mais baratas já têm essa resolução, que equivale a 144 dB de faixa dinâmica, que é uma quantidade absurda de som, até mesmo maior do que o ouvido humano consegue captar. E com isso, a gente não vai ter mais o problema de não conseguir captar instrumentos com grande faixa dinâmica. Existe também os 32 bits de ponto flutuante. O cálculo já muda um pouco e essa faixa dinâmica já sobe exponencialmente. De 144 dB dos 24 bits, já sobe para 1530 dB. Isso é muito bom, porque quando a gente trabalha digitalmente, temos um limite dessa conversão, que passando disso, o sinal não vai conseguir mais ser amostrado e vai ser gerado um ruído digital. Quando a gente trabalha digitalmente, temos um limite para conseguir amostrar o sinal de áudio. Quando a gente passa desse limite, o conversor já não consegue mais amostrar
e no lugar da onda senoidal, acontece uma distorção digital que transforma a onda em onda quadrada. E essa distorção gera harmônicos que são muito desagradáveis para o ouvido humano. Para medir o som digital, a gente utiliza a escala de dBFS. Já que temos esse limite, essa escala de dBFS é negativa e o 0 dBFS é o limite máximo que o conversor consegue amostrar do sinal. Passou disso, o som distorce e se perde informações do áudio no momento da conversão. Quanto maior a profundidade de bits, mais detalhes em relação ao volume o computador consegue ler. Trabalhar com profundidade de bits maior é como medir com a régua com unidades de medidas menores. Você tem uma medição muito mais precisa. Mas os 144 dB do BitDef de 24 bits já é praticamente a faixa dinâmica que o ouvido suporta naturalmente. Um outro ponto na interface que você precisa observar é o driver que ela utiliza. Driver é o programa que faz com que seu computador enxergue a interface. Verifique sempre se a interface tem um drive compatível com seu sistema operacional. Algumas interfaces não possuem um drive próprio. Elas utilizam um drive genérico chamado As4All. Ele até funciona bem, mas uma interface que tem um drive próprio acaba funcionando melhor. Eu particularmente acho esse As4All, apesar de simples, ele é meio chatinho de configurar. Por hoje é isso, galera. Foi uma aula com bastante informação. Se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se gostou, dá um like e se inscreve no nosso canal para não perder as próximas aulas. Até lá, valeu, falou galera!